Oi, gente, muito bom dia. Passando por aqui para te desejar um ótimo e abençoado feriado na presença do Senhor e compartilhar aqui, gente, olha essa Bíblia, mas a gente ama essa Bíblia. Tá velhinha, mas a gente ama. E compartilhar com você aqui uma partezinha da palavra de Deus referente ao dia de hoje, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, como você preferir. E eu quero ler aqui um capítulo da Bíblia para você. E sem muito delongas, porque a própria palavra do Senhor, ela já fala, né? Então vamos ler, que está baseado no livro de Lucas, capítulo 23, que diz assim: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhes, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhes: Tu o dizes. Foi a resposta de Jesus. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou-o, e escarnecendo-se dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhe: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na nossa presença, nenhuma culpa há das que os acusas, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E eram-lhe necessários soltar-lhes um pela festa. Naquela época, eles precisavam soltar um por causa da festa. Mas toda a multidão chamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Olha só, gente, o povo querendo que crucifica Jesus e soltasse Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa de morte. Castigá-lo-ei ou soltá-lo-ei? Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que crucifique Jesus e solte Barrabás. Aí você já sabe o final dessa história, que o ladrão estava ali na cruz, ele e Jesus. E o ladrão olhando para Jesus, então, ele se arrepende dos seus pecados ali na cruz e fala para Jesus: quando estiver no paraíso, lembre-se de mim. E então ele inspira e morre. Jesus diz a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando você vê mais na frente, Jesus no caminho do Gólgota, mais na frente, no verso 34, Jesus diz assim: E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhe,
porque não sabem o que fazem. Que essa palavra ela possa ficar no seu coração. Que não seja você a pessoa que continua pedindo para soltar Barrabás, a maldade, o engano, a perversão, a ruindade, a falsidade. Que não seja você que continue pedindo para soltar Barrabás e crucificar Jesus, mas que você seja alguém que reconheça o tamanho do sacrifício de Cristo naquela cruz por mim e por você. Que você não seja a pessoa que olha para Jesus e veja nele o malfeitor. Que você possa olhar para Cristo que morreu na cruz por mim e por você e entender que não há no mundo, não existiu, não vai existir sacrifício maior do que esse. Porque se eu e você estamos aqui hoje, vivos, esperançosos, lutando em meio às dificuldades, foi porque um dia um homem corajoso, era o único filho de Deus, mas Deus olhou para uma multidão pervertida, e Deus olha para essa multidão e ainda enxerga a esperança. Que você possa valorizar o tamanho do sacrifício quando Deus manda ao mundo seu único filho para viver como homem, para sentir dores, para sentir temores, para sentir ter sentimentos de culpa, de medo, de ingratidão. Quando Deus envia o seu filho para passar por todas as dificuldades como homem em carne, e depois ele é levado ao sacrifício para que haja salvação da humanidade. Que você possa olhar para Cristo hoje e entender que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que todo e qualquer poder, não há outro, está em suas mãos. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outra cisterna com água. A única que você pode achar a água limpa e beber e saciar nessa fonte se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que você possa, nessa sexta-feira santa, que as pessoas separam para ser santos, que você possa olhar para a sua vida e entender, durante todos os 360 dias do ano, eu preciso ser santo como Jesus foi santo. Eu preciso viver uma vida de santidade. Eu preciso viver uma vida de bondade. Eu preciso viver uma vida de gratidão. E eu preciso, então, valorizar o sangue que foi derramado naquela cruz. Todos os 365 dias do ano. Eu preciso ser santo e eu preciso valorizar esse sangue. Que você fique com esta palavra nessa manhã, nessa sexta-feira santa, que essa palavra possa envolver o teu coração e te encher de graça, de paz, de transformação, de misericórdia, de amor, de empatia. Que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor, do nosso Deus, de Cristo, ele possa inundar o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Um beijo no teu coração, um abraço de urso e até o próximo vídeo.